Agora na Banda B, um negócio que deu certo com Antônio Nascimento. Muito boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga. Eu confesso para você que estava ansioso por chegar nesse sábado para retomar a história que a gente começou lá no sábado passado, né? A gente começou a contar a história de Curitiba desde os primórdios, lá do início, né? Uma Curitiba onde completamente insalubre, né? Porque as pessoas não tinham qualquer condição de vida aqui, sem saneamento básico, enfim, não tinha nada, né? E aí eu passei a semana ansioso, confesso para você, para a gente chegar aqui e retomar essa conversa com os professores Renato Mocelin e também com o Felipe Strapasson, né? Aliás, são dois escritores de mão cheia. Daqui a pouco, né, a gente vai falar com eles a respeito aí das obras escritas por eles aqui, mas muito bem, vamos lá retomar. Professor Renato Mocelin, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Banda B nesse sábado, professor. É uma honra estar com um amigo. Felipe Strapasson, muito obrigado, viu, por ter retornado, né? E eu te agradeço o convite, a alegria é minha. Tá certo. Bom, nós paramos lá nos 1800 da vida, né? Como é que era Curitiba, só para retomar aqui, professor Mocelin, como é que era Curitiba dos anos 1800? Veja bem, a população de Curitiba era muito restrita, né, Torinho? Você veja que no começo do século XIX não chegávamos a ter 10 mil habitantes. Quando Saint-Hilaire visitou Curitiba, Saint-Hilaire passou por aqui em 1821, ele gostou muito de Curitiba. Quem era Saint-Hilaire? Que hoje dá nome a uma rua no bairro Alva Verde. Saint-Hilaire era um naturalista francês que percorreu o Brasil e escreveu sobre o que ele viu, o que ele encontrou. E ele tem textos sobre a passagem dele por Curitiba, onde ele elogia as casas, as pessoas. Inclusive ele escreveu, Felipe, você sabe bem, que o português falado aqui em Curitiba era um português mais fácil de compreender do que o português falado em outras regiões do Brasil. Talvez pelo fato daqui termos pessoas oriundas de muitas localidades, o português falado pelos curitibanos, você tem a pronúncia da palavra na sua integralidade. E também a pronúncia conforme você lê. Porque veja, você fala, tem a leite, é E no final, não é I, não é leite, é leite, é gente, é dente. Gente, dente, frequentemente, nós falamos assim. Uhum. E com a vinda dos imigrantes, isso se consolidou ainda mais. Porque imagina, você é polonês, você é italiano, eu sou alemão, o outro é ucraniano. Se você não falar devagar e pronunciar razoavelmente a palavra, o interlocutor não vai compreender. Portanto, nós temos um português, não estou dizendo que o nosso português falado aqui seja superior, todos os sotaques devem ser preservados. O sotaque do nordestino, e quando a gente fala o sotaque do nordestino, a gente pensa que só tem um sotaque no Nordeste. O sergipano vê a diferença quando fala com o pernambucano, quando fala com o alagoano. O sotaque lá de Santa Catarina, do litoral, o sotaque do gaúcho, tudo isso faz parte da nossa brasilidade. E nós não devemos dizer que esse é melhor do que aquele. Pelo contrário, devemos respeitar cada um desses falares, por assim dizer. O próprio sotaque do curitibano difere do sotaque do norte do Paraná. Sim. Né? Uhum. Aliás, se você vai para o oeste, aqui você encontra alguém com um sotaque mais parecido com os gaúchos, né, do Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Se você vai
aqui para o norte, você encontra gente com sotaque ali mais próximo do paulista, né, do interior de São Paulo, né? Se você vai ali para o noroeste, você encontra gente com sotaque maisamineirado, né? É uma miscelânea de sotaques aqui no estado do Paraná, né? Felipe, me diga uma coisa. 1800, né, século XIX, lá na primeira metade, a gente tinha alguma estrada aberta para ligar Curitiba ao restante do país? Já tínhamos a estrada da Ribeira, a BR-476 ou não? Veja, a estrada da Ribeira era a ligação com São Paulo, né? Era a ligação com São Paulo. Tinha também a estrada da Graciosa, que ligava com o litoral, né? Ela não era ainda pavimentada, ela será pavimentada em 1873. E tínhamos também a estrada que ligava aos Campos Gerais, que hoje é a Manuel Ribas hoje, que ela dá bem no Largo da Ordem, bem no centro de Curitiba. Tínhamos também a estrada do Mato Grosso, que ligava a região de Campo Largo, aquela região toda ali. Pela ferraria, né? Pela Colônia Ferraria, exatamente. A estrada do Mato Grosso, para você ter uma ideia, é a Avenida do Batel. O professor Mussolini me corrija se estiver errado. É a Avenida do Batel. Aliás, essa é a rua que mais muda de nome em Curitiba. É verdade. Porque ela começa lá em cima com Souza Naves, né? Ela termina com Souza Naves. Ela termina com Souza Naves. Antes de Souza Naves, ela é Nilo Cairo. Nilo Cairo. Antes André de Barros. Doutor Pedrosa. Não, Praça Rui Barbosa. Aquele trecho da praça ali, ela se chama Praça Rui Barbosa. Antes Doutor Pedrosa, depois Benjamin Lins, daí Avenida Batel, Bispo Dom José, Avenida Nossa Senhora Aparecida, Eduardo Esprada. E daí Eduardo Esprada, depois daí Curitiba, né? Depois do lado de Campo Largo já a estrada do Mato Grosso. Né? Então ela muda de nome, rapaz, como a gente troca de roupa. Toninho, eu falei do Saint-Hilaire, né? Ele esteve aqui, ó. Como era, você me perguntou, Curitiba no começo do século XIX. Tem uma forma quase circular. Se compõe de 220 casas. 220 casas? Em 1820. 220 casas. Pequenas e cobertas de telhas. Quase todas de um só pavimento. Sendo, porém, um grande número delas feitas de pedra. Cada casa, como em Minas Gerais, possui o seu quintal, mas nessas espécies de pomares não se vê apenas bananeiras, mamoeiros ou cafeeiros, e sim macieiras, pessegueiros, e se costuma plantar outras árvores frutíferas da Europa. As ruas são largas e bastante irregulares, algumas totalmente pavimentadas, outras calçadas apenas diante das casas. A praça pública é quadrada, muito grande e coberta por um relvado. Que coisa, Saint-Hilaire, 1820. 1820. 200 casas. 200 casas. 200 casas. Felipe, você que percorreu os bairros de Curitiba aí para escrever o seu livro, qual bairro que tem 200 casas hoje? Temos algum? Olha, é difícil, né, com o crescimento de Curitiba, mas a gente tem um pequeno bairro ali na saída para Campo Largo, chama Bairro Riviera, Colônia Riviera. Quando eu escrevi o livro, em 2018, tinha 289 habitantes. Agora, com o censo do ano passado, deve ter aumentado, né? Mas era o bairro menos populoso de Curitiba, né? Então, talvez não tenha 200 casas ainda, talvez, né? Não. Mas é impressionante, é inimaginável, né, professor Mussolini? Sim. Uma cidade Curitiba com 200 casas, não é? E nessa área toda, o pessoal tinha muito espaço, né? E o Saint-Hilaire, ele descreveu Curitiba com muita simpatia, né? Teve outros viajantes que não foram tão simpáticos a Curitiba. O Roberto, né? Ave Lamelan, que era um alemão, não foi simpático a Curitiba, não. Ele fez uma descrição bastante, eu diria, negativa da cidade. Ele escreveu em 1858. 1858. Instituto Paranaense, que ensina os preparatórios. Os estudantes são poucos. Aliás, aqui foi o imperador, né?
que esteve aqui. Ele disse que o ensino era de má qualidade por aqui. O imperador Dom Pedro II? Dom Pedro II. Esse médico escreveu: disso decorre estranhos episódios. Em Curitiba, capital de uma província célebre pela sua criação de gado, sempre encontrei manteiga velha e mesmo rançosa, aliás recebida da Inglaterra. O queijo que vi era da Holanda. O leite às vezes é um artigo caro, às vezes não se encontram ovos e mesmo a carne é cara. Querendo alugar ou comprar um cavalo depende de felizes circunstâncias. Se chega à compra ou ao aluguel, pois entre uma coisa e a outra a vantagem é desprezível. Além disso, circula muito dinheiro falso e é preciso que em toda parte a gente se defenda contra embustes. A todo momento me aborrecia a falta de seriedade num homem, numa firma, numa transação. Em todos os cantos e recantos se vê que falta a gente concorrência do esforço do trabalho, do procedimento rigorosamente correto. Vivem muito bem, são arrogantes e pensam que com a insinceridade ainda viverão melhor. Robert Ave Lamelin, 1858. Rapaz, esse alemão não gostou de Curitiba e do povo curitibano. Mas se ele tivesse hoje aqui, eu ia excomungar esse cara, viu? Eu acho muito. Eu queria que ele voltasse para ele ver como hoje mudaram as coisas. Eu acho muito bacana isso que a gente tá falando aqui. Os retratos de Curitiba antigamente, né? Não tem só retratos escritos, mas também nas pinturas. Sim. O Debré foi o primeiro que pintou Curitiba, a primeira imagem que tem de Curitiba, né? Como era vazia. Ele pintou aonde hoje ele estava mais ou menos onde hoje é as ruínas de São Francisco, aquele alto, e pintou aquela baixada ali onde hoje tem o Memorial de Curitiba, a Igreja Presbiteriana, né? Tinha apenas um escravo na pintura dele. E mais nada, a igreja e aquele corredor vazio, né? Então é muito legal a gente ver como a cidade muda ao longo dos anos, né? E muda também a percepção das pessoas em relação à cidade, né? Talvez esse alemão não foi bem tratado aqui, ele estava de mau humor e fez essa descrição. O próprio imperador, né, chegou a dizer que escreveu para Condessa de Barral que o Paraná é uma grande província de muito futuro. Lá o frio me fortificou. Isso foi o que ele falou do Paraná. E quando ele visitou as escolas aqui de Curitiba, isso ele escreveu, você vai ver, Felipe, ele ficou bastante decepcionado com a qualidade do ensino. Ele fez pergunta para os alunos, ele ia às escolas, ele inquiria os professores, os alunos. Então porque Dom Pedro II era uma pessoa extremamente culta, né? Sim. De finíssima educação. As condições das escolas, ele visitou uma escola lá em Morretes, aqui em Curitiba, em Campo Largo, em todo lugar que ele passou, Ponta Grossa, e com raras exceções ele fez críticas, dizendo que o ensino era de má qualidade, os professores eram despreparados, as instalações eram precárias. Ele não perdoou, né? Talvez até pela falta de qualificação dos professores, dos docentes, né? Sim. Porque, como a gente diz popularmente, o professor naquele tempo acho que era pego a laço, né, professor? Sim. Porque não tinha um curso de formação, né, Felipe? O curso que vai ter mais no final do século XVIII, comecinho do XIX já, eu acho, é a escola normal, né? Sim. Começo do XIX, mas era para homens. Quem vai quebrar isso vai ser a Júlia Vanderlei, que vai em 1816. Que era de Ponta Grossa, né? Era de Ponta Grossa, ela veio para Curitiba, ainda criança, habitou a região do Cajuru, depois foi morar no centro. Ela pediu um requerimento para o governo do estado que permitisse que ela entrasse no ensino normal, né? E ela conseguiu. Ela abriu essa instituição para as mulheres, né? Sendo a primeira professora normalista, Júlia Vanderlei. Isso, inclusive hoje tem escola Júlia Vanderlei, Colégio Júlia Vanderlei aqui na Vicente Machado. E a rua. Né? Tem Colégio Júlia Vanderlei, uma cidadezinha agora, eu não lembro, rapaz, próximo do Norte Pioneiro, entre o Norte e o Norte Pioneiro ali, tem uma cidadezinha. Eu entrevistei uma estudante que hoje está estudando na Fundação Getúlio Vargas, saiu dessa escola Júlia Vanderlei ali também, e ganhou bolsa na Fundação Getúlio Vargas. Professor Mocelin, e aí, como é que era a economia no século XIX aqui em Curitiba, professor?
A economia ela vai dar um salto bastante significativo com a erva mate. A erva mate contribuiu para o enriquecimento de muitas pessoas. Eu citaria uma figura importante da história do Paraná, que foi o Defonso Pereira Correia, o Barão do Cerro Azul. O Barão do Cerro Azul ele tinha engenhos em Antonina, né? Depois, com o calçamento da Graciosa, ele transferiu esses engenhos dele aqui para Curitiba. Tinha 2 engenhos aqui. E em carroções eles transportavam a erva mate até o porto de Paranaguá, e a erva mate era exportada para a Argentina e para o Uruguai. Então, e ele tentou alargar os mercados. Ele participou de eventos nos Estados Unidos. Ele tinha uma ideia de fazer uma propaganda, um marketing da erva mate brasileira. No nosso cemitério municipal, nós temos lá mausoléus daqueles que foram os que enriqueceram com o mate. Mas mesmo assim, comparativamente à economia do restante do Brasil, era uma economia periférica. Tanto é verdade que o número de escravos aqui no Paraná começa a declinar, porque com o fim do tráfico, o preço do escravizado elevou-se enormemente. Então muitos vendem seus escravos para áreas mais dinâmicas da economia, como por exemplo São Paulo. E nós vamos ter também a exploração da madeira, vai ser o ciclo do pinho, aqui naquela região onde temos a região dos Campos Gerais. O Barão também esteve atuando, né, nesse setor da economia. E eu diria que no final do século XIX a economia do Paraná já era uma economia, eu não diria assim de ponta, mas tinha já algum significado. O próprio historiador Rui Wachowiks, ele reafirma essa ideia de economia periférica, porque a economia do Paraná ela é mais voltada para o sul, diferente do café do Rio de Janeiro, né? Que também bate com essa época que o professor falou. Felipe, o professor falou ali do Barão do Cerro Azul, né? Por que o nome do Barão foi retirado dos anais da história durante muito tempo, hein? Veja, o Barão do Cerro Azul teve uma participação muito importante na história de Curitiba num episódio que ficou chamado como Revolução Federalista. Foi em 1893 ou 94, 94, né? Foram a Revolução da Degola, como ficou chamada também, né? Os federalistas saíram do Rio Grande do Sul e acabaram encontrando as tropas do governo Marechal Floriano Peixoto. O professor Mossolini escreveu um livro sobre isso, né? Explica bem esse episódio. Pica-Paus e Maragatos. Pica-Paus e Maragatos. Acho que eu dei pro amigo, né? Tem em casa esse livro. E o encontro, eu tenho também lá em casa, esse eu comprei. O encontro deles vai ser na cidade da Lapa, onde vai ser o cerco da Lapa, o negócio todo. E aqui em Curitiba, tomada, né? A cidade foi tomada. O governador, o presidente da província, na época, já era governador, né? Era o Vicente Machado. O Vicente Machado foge para Castro e quem vai tomar a frente daquela situação é o Barão do Cerro Azul, né? Que havia recente criado a Associação Comercial do Paraná, é isso, né, professor Mossolini? O Barão do Cerro Azul, né, ele era um político bastante de grande prestígio, tanto é que recebeu o título de Barão do Cerro Azul, né? Ele era do Partido Conservador. Ele foi ele foi vereador aqui de Curitiba, foi vice-presidente da província, chegou a exercer o cargo por poucos dias, mas exerceu. Era camarista, chamavam os vereadores de camaristas, né? Ele foi um dos fundadores da Associação Comercial do Paraná e do Clube Curitibano. O Clube Curitibano também teve a participação do Barão. Ele era um homem assim de um prestígio enorme, só que ele era monarquista, né? Aí veio a República, ele meio saiu de cena. O Vicente Machado, ele era o único deputado republicano
aqui do Paraná. O Vicente Machado de Lima e Silva, natural de Castro. Estudou em São Paulo. Foi colega de turma do Pica-Pau, lá do Rio Grande do Sul. Né? E ele era vice-governador. O governador era o Francisco da Silva, o que estava doente, estava acamado. Né? E quando as tropas federalistas desembarcaram em Paranaguá, o Vicente Machado, no dia 17 de janeiro, disse que lutaria até o fim e que derramaria, se necessário fosse, o seu sangue em defesa de Curitiba. Só que ele não tinha condições de resistir e era, digamos assim, algo que ele não tinha como cumprir. E ele picou a mula, como se dizia na época, para São Paulo. E as tropas federalistas entraram em Curitiba, no dia 20 de janeiro de 94. E temia-se que a cidade fosse saqueada. O barão negociou com os federalistas para que a cidade não fosse saqueada, mas para isso ele formou uma comissão que vai arrecadar recursos que serão entregues ao Gumercindo Saraiva, ao Custódio de Melo, aos que lideravam a Revolução. Só que houve uma reviravolta. O Floriano comprou uma esquadra nos Estados Unidos, a esquadra que ocupava a Nossa Senhora do Desterro, ali onde hoje é Florianópolis, foi derrotada, e tropas oriundas de São Paulo partiram para a contraofensiva, e os federalistas abandonaram Curitiba. Muitos fugiram. Muitos fugiram. O Menezes Doria, por exemplo, João Menezes Doria, que tinha sido governador aqui no período federalista, fugiu. O Generoso Marques também. O Emílio Westphalen, idem. O barão não fugiu. Ele disse: eu não devo nada. Eu não devo nada, vou fugir para quê? Tentaram convencê-lo a fugir. Aí ele vai ser preso no começo de maio de 94. 1894. Até que no dia 20 de maio, era um domingo, friozinho, em torno de 21 horas, ele e mais 5 companheiros foram retirados da prisão e levados até a estação ferroviária. Foi dito a ele que eles seriam levados para o Rio de Janeiro e lá seriam julgados. Mas ele achou estranho naquele horário, né? E geralmente o trem parava em Piraquara, na estação lá, né? Não parou, e o trem desenvolveu uma velocidade exagerada. E ali no quilômetro 65 da ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, o trem parou. E ele e mais 5, Matos Guedes, Conchelli e outros, foram fuzilados. Só que o trem, a intenção era jogá-los abismo abaixo. Era já tarde da noite, a cerração era intensa, eles lançaram os corpos e os corpos ficaram pendurados, assim, dava para ver, tanto é que pela manhã do dia seguinte, o trem que subia, as pessoas viram os corpos. E até hoje há algo que nós, historiadores, ainda não conseguimos saber. Quem deu a ordem para matar o Barão do Cerro Azul? Eu acredito, pelo que eu li, que a ordem veio do Marechal Floriano Peixoto. Do presidente. Do presidente. E que o Vicente Machado teve culpa. Porque o Vicente Machado, não que o Vicente Machado tenha mandado matar, mas o Vicente Machado mandou um telegrama dizendo que o Barão do Cerro Azul era um perigoso monarquista. E isso deve ter ficado na cabeça do Floriano. E vamos ter a execução. Talvez o presidente Floriano ficou com medo de um levante, né? Que o Barão liderasse algum levante, se unisse aos federalistas lá e, aliás, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Eu diria, sabe, que a Revolução já estava derrotada, sabe, Toninho? Foi vingança mesmo, né? Vingança. Tanto é que nós tivemos lá em Nossa Senhora do Desterro o Antônio Moreira César, que ficou conhecido como corta-cabeças.
o Barão de Batovi e tantos outros que apoiaram os federalistas vão ser executados. E veja a ironia da história. O governo do Floriano Peixoto reprimiu duramente os federalistas de Santa Catarina e mudaram o nome da cidade de Nossa Senhora do Desterro e homenagearam o Floriano. Tanto é que o nome da cidade, a capital, é Florianópolis. Durante um certo tempo, alguns defenderam a mudança do nome. Hoje ninguém lembra mais disso. É como a rua, né? A nossa Vicente Machado, que eu trabalho ali na Vicente Machado há muitos anos. Eu até brinco com os alunos, se fosse por mim, essa rua teria outro nome. Mas não vamos mexer com isso, né? Então, agora, o nome, Felipe, do Barão foi apagado durante muitos anos, né? Foi. Muito tentou se apagar essa ideia de herói, né? Como o professor bem colocou, ele era monarquista numa república, né? Não teria legal colocar uma pessoa monarquista como herói da república, né, professor? Sim. Então muitas vezes foi tentado apagar. Hoje a gente já tem outros meios, outras discussões acerca desse episódio, né? Mas eu acho que, independente do que aconteceu, quem mandou matar, eu acho que o Barão do Cerro Azul foi um grande nome da história de Curitiba, né, professor? Que com certeza merece ser homenageado. Ele era sobrinho do Eufrásio Correia, é isso, professor? Não, ele era Manuel Eufrásio Correia, ele era parente, sim. Agora eu não lembro assim o grau de parentesco. Se eu não me engano, ele era sobrinho, né? Professor, e eu li um documento uma vez de que o nome dele foi votado na Câmara de Curitiba, que o nome de Ildefonso Correia fosse apagado da história e que ninguém pronunciasse o nome dele, ninguém ficou durante muitos anos assim, né? É porque quem venceu, o Vicente Machado venceu. Então nós vamos ter o período do vicentismo, em que o Vicente Machado, Francisco da Silva Xavier, só que lá por 1908 houve um acordo e muitos que haviam apoiado os federalistas vão retornar à vida pública. Então o Generoso Marques, o Emílio Westphalen, o próprio Afonso Camargo. Então há uma espécie de, entre aspas, anistia a esses que haviam apoiado os federalistas. Mas hoje o Barão do Cerro Azul é o único paranaense que está no panteão dos heróis nacionais. Eu até gostaria de destacar o senador Osmar Dias, que fez a proposição, e hoje o Barão do Cerro Azul faz parte, está no livro dos heróis da nação brasileira. Porque, na verdade, Felipe, o Barão do Cerro Azul, né, Ildefonso Correia, ele salvou Curitiba de um massacre, né? Sim, salvou. Sim, com certeza. Ele morava ali no solar do Barão. Isso, né? Na Presidente Carlos Cavalcante. Carlos Cavalcante. Inclusive foi o primeira casa de Curitiba de 3 andares, uma coisa assim. 2 andares, uma coisa assim. Carlos Cavalcante, que foi presidente da província, né? Exato. E outra curiosidade... Do estado, já, desculpa. Presidente da província. Do estado. E outra curiosidade é que o corpo do Barão do Cerro Azul não está no túmulo dele, né, professor? Não está, né? Não está. O túmulo dele no cemitério São Francisco, lá do cemitério municipal, tem o túmulo, tem a lápide, tem todo o epitáfio, a foto, mas quem está sepultado lá é a baronesa. Baronesa Coca. Coca, exatamente. E aí nós chegamos no começo do século XX, né? E aí, nesse período, por incrível que pareça, as pessoas ainda vendiam escravos, davam escravos de presente. Como é que é isso, professor? Veja, a abolição da escravatura, ela acontece em 1888. O número de escravos aqui no Paraná era reduzido, em função de que, veja, pela lei do ventre livre, pela lei do sexagenário e também porque muitos escravos foram vendidos lá para
para São Paulo. Mas houve uma grande festa, sabe? O professor Valfrido Piloto, citando documentos da época, ele conta que Curitiba festejou durante 3 dias a abolição da escravatura. Só que aboliu-se a escravatura, porém os ex-escravizados foram deixados à própria sorte. Se nós lermos a Lei Áurea, Toninho, tem 2 artigos, né, Felipe? 2. Considera-se extinta a escravidão no Brasil. O artigo 2º revoga-se as disposições em contrário. Agora imagine, Toninho, o sujeito tinha 50 anos. 50 anos já era ser velho naquela época. Não tem um palmo de terra. Não tem instrumentos de trabalho. Não tem capital. Livre. Livre para fazer o quê? Não por acaso essas pessoas vão residir na periferia da cidade e vão ter que se sujeitar a salários baixíssimos. E vamos ter um desnível social que vai aumentando. Então, não aconteceu uma reforma agrária. Os escravizados foram entregues à sua própria sorte. E essa é uma dívida histórica que o Brasil ainda tem. O último censo revelou que nós temos uma população de origem africana em que as condições econômicas e sociais das pessoas estão muito abaixo daquela população que não é de origem africana. Porque realmente foi um negócio assim, analisando, insano, né, Felipe? Porque a gente faz a lei, o mínimo que eles deveriam ter feito é falar assim, ó, quem quer voltar para sua terra natal, para a África, né? Uhum. Vamos repatriar. Ou quem quer ficar aqui, vamos criar aqui uma Coab aqui, vamos dar um lotezinho de terra para cada um aqui, né? Vamos aqui fazer um financiamento do Banco do Brasil aqui a juros zero para vocês se levantarem, né? A reinserção do escravo livre foi difícil, como bem colocou o professor Mocelin, né? Muitos foram para a periferia e muitos acabavam roubando para poder comer, né? Sim. Então, e aí cai na marginalidade. Muito bem, vamos pegar Curitiba no início do século XX. Como é que era Curitiba no início do século XX, Felipe? Era uma Curitiba bastante desenvolvida, né, graças à economia ervateira, né? Era uma economia, era uma sociedade que já estava se acostumando aos moldes da República, né? Porque a República ela buscou apagar todos os ideais monárquicos. Inclusive muitas cidades como a nossa, professor, tem a Rua 15 de Novembro, né? Que é a data master da República, né? Chamada antes de Rua da Imperatriz. Quando da visita do Dom Pedro II, eles a chamaram de Rua da Imperatriz, mudaram de Rua das Flores para Rua da Imperatriz e com a proclamação Rua 15 de Novembro. Mas a cidade caminhava para, eu diria que um fato muito importante na nossa história, que seria a fundação da mais antiga universidade do Brasil. Não, professor? Que foi uma consequência dessa economia ervateira. A Universidade Federal do Paraná, ou Universidade do Paraná, ela seria criada em 1912. Vitor do Amaral. Pelo professor Vitor Ferreira do Amaral e pelo professor Nilo Cairo. Teve outros também, como o Hugo Simas, o Clóvis Bevilacqua. Teve várias pessoas que participaram daquele movimento. Porque, assim, a ideia de uma universidade, ela vem com o historiador e jornalista Rocha Pombo. Sim, né? Sim. Foi ele que vai lançar a pedra fundamental, porque a economia do mate, ela mudou totalmente a sociedade paranaense, a cultura paranaense. Então era necessário estudar aquele momento inédito. Só que o Rocha Pombo não tinha dinheiro para isso. Ele não tinha apoio também, né, professor? Sim. Então ele não conseguiu levar para frente. Quando acontece os primeiros anos da década de 1910, viu-se que a ideia dele era ótima, né? E realmente precisava estudar aquele momento. E aí sim, aquela elite ervateira apoia a construção
da Universidade do Paraná, que ficava, quando ela foi fundada, na rua Comendador Araújo, número 42, numa casa alugada, que era do ervateiro Manuel Miró, né? Então, onde hoje fica o Shopping Omar, sabe onde é, né? Sim. Na saída aí do Oma. Bem na saída ali, né? Então ali ficava. Em 2 anos, os cursos foram aumentando, os alunos foram aumentando, ela foi transferida para o Largo da Imperatriz, né? Que depois virou Praça Santos Andrade, né? Com aquele prédio icônico que é... Aquele prédio histórico da universidade, quando que ele foi construído? Ele foi inaugurado no dia 10 de julho de 1914. Ele é um projeto do engenheiro mineiro Guilhermino Baeta de Faria. Mas ele era diferente. Ele não era igual ele é 50, hoje. né? Vai ser Isso. O projeto original contemplava uma cúpula, né? Em 1950, como bem colocou o professor aqui, sob a gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra, era o último ano do governo dele, a universidade foi federalizada. Então ela foi transformada numa instituição pública, né? E até então, como é que ela era mantida? Ela era uma universidade particular e para homens, né? São muito raras as mulheres que vão passar na Universidade Federal até 1950. Teve exceções. Enedina Alves Marques foi uma delas. Que foi a primeira engenheira negra. Primeira engenheira negra do Brasil. Maria Fausta de Macedo, a primeira médica do Paraná e a primeira professora universitária do Brasil. Então, assim, era uma elite branca que dominava, né, professor? Sim. E a universidade, ela deixou de ser universidade porque teve uma lei, a Lei Rivadavia Correia, que estabelecia que para uma cidade ter universidade tinha que ter uma população de 100 mil habitantes, e Curitiba não tinha. Então vai funcionar como faculdades, né, autônomas. E só para você ter uma ideia, os ouvintes terem uma ideia, você perguntou como era Curitiba. Em 1890, Curitiba tinha 24.553 habitantes. Agora veja o salto. Em 1900, pulou para 49.755. Mas que ainda não dá a população do Tatuquara. Mas veja, aqui a entrada em larga escala de imigrantes. De poloneses, de italianos, de alemães. Ucranianos. 1920 já tem 78.986. Daí os nonos de vocês começaram a vir. 1940... 140.656. Curitiba, onde nós estamos aqui, era colonização polonesa, né? Curitiba é uma cidade eslava. Poloneses, ucranianos, alemães. Você que torce para a segunda força esportiva do Paraná, que é o Curitiba Futebol Clube, pegou a ironia, né, Toninho? O Curitiba... Ouvinte, você percebeu aí que o professor Mocelin é atleticano, né? O Felipe torce para quem, Felipe? Não, eu não trouxe para ninguém. Não torce para ninguém. Não. Mas... Você é torcedor do Paraná Clube. Vamos colocar pro Paraná Clube, né? Não está torcendo para ninguém, é do Paraná Clube. O Toninho sabe que o Curitiba foi fundado por colonos alemães. E a primeira partida que o Curitiba jogou, se for em Ponta Grossa, você pega os sobrenomes dos jogadores, todos alemães. Ensenfelder, Auer. Sim, sim. E agora eu vou elogiar a sua agremiação. O Curitiba, apesar de ser uma equipe da colônia alemã, teve atletas negros. Não teve preconceito em relação a atletas negros. A Curitiba teve nos anos 30 jogadores negros. O Ferroviário, que foi criado na década de 30, era o time da população mais pobre da cidade, né? Então era o time da rede ferroviária, Ferroviária, né? Federal, o Clube Atlético Ferroviário. E o Clube Atlético Paranaense era a equipe da elite curitibana, né? Da elite curitibana. Tanto é que teve um jogador moreno nos anos 30, mas que não era negro, e jogador negro mesmo só teve nos anos 60. Teve o Amauri, que era lateral, depois o Charrão, que também era negro, mas havia um preconceito muito forte. E o Amauri, que depois jogou no Santa Quitéria lá, né? Veterano. Quando terminou não sei se o Amauri é vivo ainda, deve ser, não sei. Eu acho que é vivo ainda, né?
mas eu lembro que em 74, né, aquele time do Santa Quitéria, que tinha o falecido Pilão, o goleiro era o Adenis, né? O Amauri jogava nesse time. O Amauri, o Cachaça. E teve um zagueiro que jogou ao lado de Bellini, que era o Charrão. Sim, que foi animador de carnaval, uma pessoa maravilhosa, o Charrão, falecido já. E tínhamos as equipes, assim, tinha o Água Verde, que depois virou Pinheiros, né? Tínhamos o Savoia, que era uma equipe menor, disputou várias vezes o Campeonato Paranaense. Enfim. Aliás, o futebol amador de Curitiba ele sempre foi muito forte, né, professor Felipe? O Felipe não gosta muito de futebol, né? Não é a minha área. Aqui o futebol amador sempre foi muito forte. Eu sempre joguei futebol amador, Santa Felicidade, Iguaçu, Trieste, né? Sim. Tínhamos lá na região do Uberaba o Bola de Ouro, sim. Tinha o Bangu lá no Boqueirão. E tínhamos a Liga dos Minérios, né? Que congregava equipes de Colombo, de Bocaiúva do Sul, de Rio Branco, de Almirante Tamandaré, do nosso querido e saudoso Leônidas Dias. Isso, tinha Taça Paraná também. Taça Paraná, sim. O Leônidas Dias, até o filho dele agora é vereador, né? Foi um entusiasta do futebol amador, conheci o Leônidas, e o futebol amador sempre foi muito, muito presente aqui na nossa região. Ok. Gente, olha, estamos chegando ao final do programa, está sendo muito bom conversar com vocês. Sábado passado já tinha sido bom, hoje também muito bom, mas nós temos que falar mais de Curitiba ainda, né? Chegar até os dias atuais, falarmos dos bairros de Curitiba, dos grandes vultos de Curitiba. Já falamos do Barão do Cerro Azul, mas tem outras personalidades ainda, né? Então eu vou convidá-los para sábado que vem a gente retomar esse papo. Tá combinado ou não? Combinado. Combinado, tamo aí. Então tá certo. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que esteve conosco até agora. Sábado que vem a gente volta para fechar essa série sobre o aniversário de Curitiba, uma homenagem ao aniversário de Curitiba, e a gente volta trazendo muito mais conversa aqui com essas duas mentes fantásticas aqui, né? Professor Renato Mocelin, professor de História, historiador, autor de vários livros, e também Felipe Strapasson, que é escritor e historiador. Já, sábado que vem, melhor dizendo, sábado que vem a gente volta, viu? Uma boa tarde a você, fiquem todos com Deus. A Banda B apresentou Um Negócio que Deu Certo, com Antônio Nascimento. Até o próximo sábado.